Bom dia para quem está assistindo em outros horários, inclusive essa mini aula sobre gestão das emoções gravada. Meu muito obrigada pela companhia de sempre, pela interação de sempre. E o meu bom dia muito especial àqueles que vão entrando ao vivo aqui comigo às 7 horas da manhã, toda segunda-feira, para esse momento Despertar com Inspiração. É um prazer muito grande estar aqui, transformando vidas, eu posso dizer isso, transformando vidas através desse conhecimento que está sendo passado, que está sendo trocado com cada um de vocês. E eu me sinto assim muito honrada por cada um que assiste essas lives, que manda as suas dúvidas, seus comentários e que me traz também os seus depoimentos do quanto isso está alterando, mudando o seu dia a dia, o seu jeito de levar a vida e as coisas com esses ensinamentos que eu trago aqui, que eu compartilho. Então, muito obrigada mesmo, de coração, a cada um de vocês, tá bom? Hoje, então, a gente vai tratar, né, do tema gestão das emoções. E é um tema que eu gosto muito de trabalhar, trabalho muito ele, né, em várias coisas, em relação a estudo, em relação a consultório, em relação a mentoria, em relação a e-book, né, que tá saindo aí também. Então, assim, é um tema muito gostoso e eu sei que faz muita diferença para muitas vidas, tá? Então, assim, o que eu primeiro quero perguntar, né? Eu quero começar esse despertar com inspiração sobre esse tema gestão das emoções, fazendo uma pergunta, né? Você já guiou alguém às cegas? Você, vendado, guiando alguém? Será que você já fez isso? Eu quero que você pense nessa possibilidade, né? De em algum momento você guiar alguém às cegas. Seja você mesmo ou seja uma outra pessoa. Como é que seria essa direção, né? Como é que seria esse caminho? Muito difícil certamente. Seria bem com esforço, seria com sacrifício, seria possivelmente com algumas feridas, seria possivelmente com alguns machucados, né? Com algumas quedas, com alguns esbarrões. Por quê? Porque a gente está com os olhos vendados e possivelmente a gente não conheça o caminho. Talvez ficasse um pouco mais fácil, vamos dizer assim, você guiar alguém às cegas se você já conhecesse, já dominasse o caminho. Se você já soubesse que logo ali à frente tem um obstáculo, que você logo depois de 5 passos tem que dobrar à direita, que se você ouvir um determinado ruído você tem que parar. Então talvez se tornasse um pouco mais fácil o seu guiar alguém às cegas se você conhecesse o caminho. Muito bem. E as suas emoções? E você? Como é você fazer a gestão às cegas das suas emoções? A gestão às cegas do seu eu. Difícil, né? Muita coisa para pensar, muita coisa para colocar aí, né, em ordem e poder realmente organizar para fazer uma boa gestão do nosso eu e uma boa gestão das nossas emoções. Então, com essa pergunta inicial, eu quero dizer o seguinte para vocês, né, para a gente começar os nossos tópicos aqui. Para nós podermos ter uma boa gestão do nosso eu e com isso uma boa gestão das nossas emoções, nós precisamos fundamentalmente olhar para elas, entender, aprender sobre elas. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre isso, gestão, sobre o título, né? Gestão das emoções. O que é gestão? O que significa exatamente fazer uma gestão? Se você, por exemplo, está num local de trabalho que você faça a gestão de um projeto, você vai ter que olhar qual é esse projeto, né? Quais são os objetivos desse projeto, quais são os recursos que você tem para fazer a gestão desse projeto, qual é o prazo que você tem, que tipo de resultado se espera desse projeto,
com quais pessoas você poderá contar, que tipos de adversidades, né, aversões que você vai ter que estar lidando durante a execução desse projeto. Então, fazer a gestão é você fazer esse reconhecimento completo daquele projeto. Nas emoções não é diferente. Fazer a gestão das emoções é eu poder me debruçar sobre elas e conhecê-las o mais profundamente possível, né? Poder conhecer cada uma delas, poder conhecer os seus recursos, poder conhecer o seu potencial de realização ou o seu potencial de destruição, porque cada uma das emoções tem as duas potências dentro de si, depende de como nós administramos, como nós geramos, como nós fazemos a gestão de cada uma delas, né? Então, a primeira coisa, assim, dentro desse título, gestão das emoções. O que é a gestão? Eu preciso ter claro isso para mim. E também fazer a gestão das emoções significa que tem que ter um responsável. E nesse caso, quando a gente está falando das nossas emoções, o responsável somos cada um de nós, o responsável pelas suas emoções, por fazer a gestão adequada das suas emoções é você. Então a gente precisa também entender que esse projeto tem que ter um pai, né? Tem que ter um condutor, e esse pai somos nós mesmos. Depois, né, em segundo ponto, nós precisamos entender o que são as emoções, né? Então, as emoções são aquelas expressões, muitas vezes, espontâneas, né? Automáticas, fluídas, né? De algum sentimento, de alguma vivência. E as emoções, a palavra emoção, ela vem do latim. Significa exatamente isso, assim, mover para fora, né? Aquilo que eu tô sentindo aqui dentro, aquilo que tá, né, de alguma maneira me sufocando ou me fazendo implodir ou explodir, é trazer para fora aquela emoção, trazer para fora aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu preciso expressar, né? Então, emoção significa isso, sair daqui de dentro e vir para cá, né? Para o mundo exterior, sair do interior e vir para o exterior. Então, mais ainda quando eu entendo isso, eu tenho a consciência de que precisa ser responsável essa gestão. Quando eu faço esse mover de dentro de mim e trago para o exterior, eu preciso ter a consciência que eu sou o pai desse projeto, ou seja, eu sou o pai e a mãe dessa emoção, e quando eu trago ela para fora, eu preciso ter a responsabilidade da consequência dela, na minha própria vida e na vida das pessoas que estão à volta. Porque, às vezes, um externalizar uma emoção de uma forma inadequada, eu prejudico não só a mim, mas eu posso prejudicar e ser bem grave as consequências, né, em relação à vida de outras pessoas que me cercam, pessoas da minha família, pessoas com quem eu conviva no trabalho, às vezes sócio, às vezes fornecedores, às vezes amigos, né? Enfim, então eu preciso entender primeiro, né, o que é a gestão, como que eu faço essa gestão, o que eu tenho que olhar para fazer uma boa gestão. Eu preciso entender o que são essas emoções e a responsabilidade desse mover para fora, de externalizar aquilo que eu estou, né, sentindo. Eu preciso também, terceiro ponto, saber onde são formadas essas emoções, porque isso vai me ajudar nessa gestão. E as emoções, elas são formadas através dos nossos pensamentos. Então, há uma fórmula que nós chamamos assim, P, né? P de pensamento, mais sentimento, vai me trazer uma ação, uma atitude, então um A, que vai ser igual a um R, que é um resultado. O que significa isso então? Por que eu tenho que entender isso? Porque tudo que eu sinto, que eu vou externalizar, que eu vou trazer para fora de mim, eu primeiro comecei pensando. Então, às vezes, isso é muito inconsciente, né? É muito inconsciente. Na grande maioria das vezes, a gente não percebe o pensamento que está sendo iniciado e que aquilo vai desencadear uma emoção YX, que às vezes pode ser uma emoção agradável, positiva,
e às vezes pode ser uma emoção não muito agradável nem muito positiva. Então eu preciso primeiro entender que eu primeiro penso. Quando aqui está bem formatado, mesmo que inconsciente, esse pensamento, eu começo a sentir ele, eu começo a ter vibrações fisiológicas, né? O meu corpo começa a sentir ele também, e aí eu ajo. E quando eu ajo, né, eu adquiro, eu promovo um resultado. E às vezes esse resultado nem sempre pode ser tão positivo, né? Às vezes a gente promove resultados não muito agradáveis. Então, essa fórmula precisa estar muito clara em mim, para eu entender como fazer essa gestão. Eu penso, eu sinto, eu ajo e eu promovo um resultado. O resultado que eu estou promovendo, ele é resultado exatamente do meu script. Então esse é o quarto ponto que eu gostaria que você entendesse sobre gestão das emoções. Quando a gente está falando de emoção, as pessoas se surpreendem quando eu falo isso no consultório, nas mentorias, né? Todos nós temos um script para cada uma dessas emoções. Como assim, André? O que significa isso? Script é um roteiro, significa que você está seguindo sem se dar por conta, inconscientemente, na grande maioria das vezes, mas você está seguindo um roteiro para você sentir aquela emoção. E sabe que a gente tem inúmeros exemplos sobre isso, né? Mas vou trazer um bem rapidinho aqui sobre, né, uma paciente que ela tinha um roteiro muito bem detalhado e muito igual sempre de tristeza e aborrecimento em relação à mãe, né? Sempre, 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 sempre. Então, sempre começava com um telefonema da mãe, né, dizendo que estava se sentindo ruim, que ninguém dava bola para ela, que ela estava passando muito, muito mal, que ela precisava ser socorrida imediatamente. Vocês imaginam uma filha, né, ou um filho ouvindo isso da mãe, mesmo que, né, depois a gente vai entender que é outra situação, mas no primeiro momento é óbvio que você dá atenção, que você corre, que você larga tudo e vai lá, né, acudir, né, socorrer a sua mãe. Então ela tinha, assim, o roteiro era muito bem claro, né? Então ela começava com esse telefonema, ela se sentia assim muito, muito, muito impotente, porque ela precisava tomar decisões às vezes muito né, não muito adequadas, porque às vezes ela estava no local de trabalho e ela precisava sair do local de trabalho para fazer aquele socorro. E aí quando ela chegava lá, que ela levava a mãe pro pronto-socorro, enfim, né, para o médico, ela percebia, né, a mãe não estava tão mal assim, né? A mãe estava caminhando, a mãe estava falando, a mãe estava, né, com reações todas positivas e tal, né? E aí às vezes ela perdia aniversário, às vezes ela saía do trabalho. Eram vários episódios com o mesmo roteiro. E o que tinha nesse roteiro? Era esse roteiro de culpa, né? Porque ela era filha única, então ela tinha esse roteiro de culpa. Como que eu não vou acudir minha mãe? Como que eu não vou acreditar que a minha mãe esteja falando a verdade? Que ela realmente não está bem e que ela precisa de mim, né? E, claro, no decorrer todo do acompanhamento, né, enfim, a gente percebeu que tem muitas coisas, né, desse relacionamento das duas e tem muita coisa da próprio psicológico da mãe e emocional. Mas a gente precisou desmistificar esse roteiro dessa emoção de tristeza, de culpa, de vergonha que ela tinha, porque era um roteiro muito bem estruturado, sempre começava e terminava do mesmo jeito. Né? Hoje ela já lida completamente diferente com essa situação. Então, eu entender qual é o meu script, quais são os meus gatilhos emocionais, o que está me despertando para eu seguir aquele roteiro, né? Vai me ajudar a fazer essa gestão adequada das minhas emoções, ok? Quinto, né, sobre a questão das emoções. O que é importante a gente entender? Que toda emoção, ela é funcional. O que significa isso? Ela tem uma função adequada, ela tem uma função positiva na nossa vida, tá?
todas as emoções. Então, Andréia, a tristeza tem uma emoção positiva na nossa vida? Sim. A raiva tem uma emoção positiva na nossa vida? Sim. A vergonha tem uma emoção positiva na nossa vida? Sim. Então, qualquer emoção tem a sua funcionalidade. E ela só se torna, né, se torna um problema quando ela está inadequada. Quando a gente não reconhece e não faz uso adequado dela, né? Quando a gente vê que realmente, assim, nós estamos vivenciando o lado ruim, o lado sombra das emoções. E aí sim nos traz prejuízos, né? E a gente acaba até muitas vezes gerando doenças físicas por causa das emoções não administradas adequadamente. Aliás, isso é um tema que eu tenho falado muito também e trabalhado muito em consultório e mentoria, porque a biodescodificação trata exatamente disso, né? Da causa emocional de cada doença. Quando a gente vai olhar cada doença que as pessoas estão vivenciando, cada situação de dor, de sofrimento, a gente vai lá buscar pensar, né, o que é a emoção que está por trás de tudo isso. Então a gente tem um entendimento muito melhor do corpo, da psique e do cérebro trabalhando em cima disso. Então a gestão das emoções é muitíssimo importante para fazer uma boa gestão do eu, ok? E é importante a gente saber esse quinto ponto, que todas essas emoções, todas elas, têm uma funcionalidade, tá? Então, por exemplo, dentro da psicologia positiva, a gente estuda em média, seis emoções básicas, das quais as demais se derivam, tá? Então, vou passar rapidinho aqui pra gente ver. Então, por exemplo, uma das emoções básicas dessas seis aí, que dentro da psicologia positiva a gente estuda, o medo. O medo é uma emoção que tem a sua funcionalidade também. Então, por exemplo, o medo, ele serve para quê? Qual é a função dele? É alerta. Todo o medo, ele vai servir para um estado de me gerar mais alerta, mais observação, um pouco mais de análise, um pouco mais de informação para eu tomar decisão. No geral, a funcionalidade do medo é essa. Agora, se eu sinto medo que gera aquele pânico, que gera o meu travamento, né, que me para, que me barra de seguir adiante, de conquistar as coisas, aí ele está sendo um medo fóbico. Eu não estou usando adequadamente a função do medo. Ele está sendo um medo fóbico, ele está sendo um medo que me paralisa, que me gera angústia, que me gera muitas vezes taquicardia, né? Que me deixa cada vez mais inseguro, me sinto cada vez mais incapaz, né? Menos potente, que eu confio menos nas minhas habilidades. Então esse medo está sendo um medo fóbico. Ele não é um medo que te traz, né, a preocupação, o receio, o alerta e te move para frente. Ele é um medo que te paralisa. Então isso não está adequado. A função da raiva, por exemplo, a raiva é uma emoção que ela tem qual a função? Ela tem a função de, né, aquela coisa assim mais ardente dentro da gente, de mover-nos à mudança. Então, a função adequada, a funcionalidade da raiva não é sair batendo em ninguém, essa é a função inadequada, né? Então, a função adequada da raiva é a função de me promover a mudança, me dá tanta raiva, né? Tanta indignação que ela me faz sair da zona de conforto, ela me faz, né, levantar da cadeira e mover o que for preciso para alterar aquela situação que eu estou vivenciando ali, né? Para buscar um outro caminho, buscar um outro resultado. Então a raiva tem essa função, né, adequada em relação às nossas vidas. Inadequada, é óbvio, né? No momento que você sentiu raiva, você jogou um copo d'água em alguém, você trouxe um tom de voz agressivo, né? Ou agrediu realmente verbalmente, fisicamente, enfim, aí a raiva não está sendo
funcional, ela está sendo absolutamente inadequada, né? E aí, como a gente falava lá no início, qualquer emoção movida para fora, feita uma gestão inadequada, ela poderá trazer consequências bem graves. Às vezes não só para mim, mas para as pessoas que estão à volta também. A tristeza, por exemplo, né? A tristeza é uma outra emoção dessas 6 básicas que a gente fala e que é uma emoção com uma função positiva também, né? Qual é a função positiva da tristeza? Quando eu me sinto triste, quando eu me sinto um pouco mais fechado, reservado, né? Ela tem a função positiva de me indicar necessidade de ajuda, né? Então, quando eu estou num movimento de tristeza, a funcionalidade da tristeza é me alertar para ressignificar aquela situação. E se for preciso, eu buscar ajuda para aquela situação. Então, a tristeza também tem a sua positividade, a sua funcionalidade, né? Ela tem que trazer esse novo ponto de equilíbrio. Quando a tristeza me cutuca, vamos dizer assim, ela está dizendo isso. Opa, Andréia, aqui acho que você está precisando de um pouco de ajuda externa. Aqui você precisa fazer um novo ponto de equilíbrio. Aqui você precisa ressignificar essa situação, esse relacionamento, enfim. Então, é essa a funcionalidade da tristeza. Agora, o que é o inadequado da tristeza? Trazer isolamento, trazer depressão, né? Trazer doenças físicas, como até mesmo a própria síndrome do pânico, né? Outras doenças psicológicas, ansiedade, enfim. E principalmente essa questão de estar isolado, né? De impulsionar ao recolhimento, né? Aquele recolhimento que eu não quero ouvir, não quero saber de ninguém, não quero conversar. Isso vai estar levando para uma tristeza mais profunda, levando mais para uma depressão. Então, seria daí a função inadequada da tristeza, tá? Passando um minutinho só para dar um oi aqui, o pessoal que tá por aqui ao vivo comigo, Viviane, Xandoca, Samara, não consigo ver os outros aqui, mas, gente, muito obrigada aí pelo acompanhamento de vocês, tá? A alegria, por exemplo, ou melhor dizendo, a felicidade, tá? A felicidade é outra, né, emoção que tem, obviamente, as suas positividades e tem também as suas, né, ordens inadequadas, né? E aí na felicidade é tão interessante porque as pessoas acham que a felicidade só tem coisa positiva, né? Mas tem alguma coisa negativa? Tem alguma coisa inadequada, Andréia, na felicidade? E sim, tem. Porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa que está vivendo aquele estado, né, maravilhoso de felicidade, de alegria, né, de entusiasmo. Entusiasmo, inclusive, é uma emoção derivada da alegria e da felicidade. O que pode acontecer? O que é negativo nisso? Pode gerar distração, né? Pode gerar uma saída do foco. Muitas vezes a gente está assim imerso naquela euforia, né? E não que não deva estar, tá, gente? Nós devemos celebrar, nós devemos ter entusiasmo, nós devemos ter esses momentos eufóricos, né? Celebrativos, com certeza. Mas a gente precisa entender que também a felicidade, também essa imensa alegria pode me gerar alguma coisa inadequada. E a coisa inadequada é uma das distração. E uma outra coisa inadequada que a felicidade e a alegria pode me trazer, um inchar do ego. Isso é bastante interessante, né? E é uma das coisas que a gente mais vê. Porque às vezes o estado de celebração, de felicidade, de entusiasmo, de euforia que a gente está vivendo com a emoção felicidade, não só nos distrai de algumas coisas, nos tira de alguns focos que a gente precisa seguir também, mas ela também muitas vezes, né, incha o nosso ego e isso acaba trazendo um distanciamento também, alguns comportamentos, né, inadequados. Bom, falando dessas 5 situações, então, eu preciso saber o que é gestão, eu preciso saber o que são emoções, eu preciso saber
onde as emoções são formadas, eu preciso saber o script de cada emoção e eu preciso saber que cada uma das emoções básicas, elas têm a sua funcionalidade, né? Então, sabendo desses 5 pontos, eu consigo, com certeza. E se precisar de ajuda, busca ajuda também, né? De profissional para isso. Eu consigo fazer uma boa gestão das minhas emoções e eu consigo fazer uma boa gestão do meu eu. Então, isso é fundamental. Eu costumo dizer que a gestão das emoções, a gente fala tanto em inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Inteligência emocional é tu teres realmente essas competências, essas habilidades dentro de ti, tu reconhecer e tu poder colocar em prática. Mas eu gosto de usar um termo sabedoria emocional. Sabedoria emocional é tu poder realmente fazer uma boa gestão das tuas emoções, porque fazendo uma boa gestão das tuas emoções, tu vai ter uma boa gestão do teu eu. Então, para a gente ir finalizando assim, o que eu preciso entender de tudo isso que a gente falou hoje aqui sobre gestão das emoções, né? Que eu preciso identificar, é a primeira coisa, eu preciso identificar as minhas emoções, eu tenho que saber cada uma delas, eu tenho que saber quais são os scripts de cada uma delas na minha vida, no meu trabalho, na minha família, porque cada uma delas tem um script por onde eu andar e nos grupos que eu me inserir, né? Eu preciso também entender que cada uma das emoções, elas são úteis, elas têm funcionalidade. Eu preciso também compreender como que é essa funcionalidade e como que eu posso trazer o mais elevado do potencial de cada uma para minha vida, né? Então eu preciso entender como utilizá-las, compreender como usar elas da melhor maneira. E eu preciso principalmente também compreender que eu tenho que regular. Assim como às vezes, por exemplo, a ingestão de água na nossa vida não tá legal, a nossa alimentação não tá legal, as emoções às vezes também não estão. Então eu preciso entender que eu também devo regular essas emoções. Eu preciso colocar elas em equilíbrio, né? Eu preciso fazer um uso adequado delas, né? Na minha vida. E isso é regular, saber que eu tenho que regular essas emoções, ok? Então, qual é o despertar com inspiração? Qual é a inspiração dessa manhã em relação a tudo isso de gestão de pessoas, né? Duas frases que eu trago, que eu escrevi durante essas reflexões e trabalhos, né? Olhar para dentro de si traz ciência. Analisar o que está dentro de si traz discernimento. Gerenciar o que acontece dentro de si traz saúde física e emocional. Então, é importante a gente entender que a gente tem que olhar para dentro, que a gente tem que analisar o que está dentro, que a gente tem que gerenciar o que está acontecendo aqui dentro, para quando vier para fora, venha em adequação, em positividade, tá? E para a gente terminar então, lembra da primeira pergunta que eu fiz lá no início? Se você já tinha guiado ou como que seria guiar alguém às cegas, né? Então a grande inspiração dessa manhã, além de tudo que eu já trouxe para vocês, é dizer que viver às cegas sobre si mesmo é uma condenação a não viver. É uma punição à plenitude do seu ser. Pensa nisso. Gratidão imensa pela companhia, pela visualização, pelo compartilhar, pelas dúvidas, pelos comentários. Um grande beijo. Que Deus, a fonte criadora, né, inesgotável de recursos, possa alcançar você nessa semana, sua família, em muita abundância e em muita elevação da gestão das suas emoções e do seu eu.
Um beijo, gente. Muito obrigada.